O Bom Rei. Capítulo 1. Regiões de Terva. Terva, um pequeno país dividido em 3 reinos, e estes são os reinos. Vale Dourado, que tem este nome por ser um reino muito rico, tendo minas de ouro dentro da cidade. Sovênia, que tem este nome por causa da primeira rainha deste mesmo reino, que também se chamava assim. E o reino de Tílera. Ainda existem as áreas desertas de Terva, que são Vale de Hera, que tem este nome porque há 200 anos atrás era um rio, mas uma mulher com este mesmo nome profetizou que ele iria secar e se tornar um grande vale de terra fértil, e assim aconteceu. Os Campos do Norte e o Vale Sangrento de Thanatos, que do grego significa morte. Este é o campo de batalha. E estes eram os reis: Ácasa, rei de Vale Dourado; Muraque, rei de Sovênia; e Nabe, rei de Tílera. Capítulo 2. Um péssimo reinado. Meu avô, o rei Ácasa, no fim de sua vida ordenou que fosse feita a coroação de seu filho Nazarias, meu tio. E ele se tornou rei aos 32 anos de idade. E Ácasa morreu aos 89 anos. O reinado de Nazarias começou, e sua primeira ideia foi colocar meu pai Siliel como conselheiro real. Seu reinado foi justo no primeiro ano, mas no ano seguinte Nazarias desviou seus pensamentos e decisões, por causa dos novos conselheiros nomeados por ele, que o fizeram se tornar um homem facilmente influenciável. Com atitudes odiosas de humilhar o seu próprio povo, querendo se tornar uma autoridade que causasse medo em todos os moradores de Vale Dourado. Aumentou os impostos, prejudicando o comércio, fazendo com que muitas pessoas levassem suas causas e reclamações a ele, e este respondia com tirania, jogando seu próprio povo nas prisões do palácio. Este ato terrível fez o meu pai entregar o seu cargo de conselheiro real. Ele era justo e não concordava com tais atitudes, dizendo que um rei que se preza deveria saber que reinar com justiça não é obrigar seu povo a temê-lo, e sim ser honesto, respeitá-los e ter bondade para com todos. No terceiro ano do reinado de Nazarias, os moradores da cidade sofriam uma terrível crise. Apesar do reino de Vale Dourado ser abundante em riquezas, todos sofriam por causa da arrogância de Nazarias. Com os impostos sempre subindo, apenas ele enriquecia. Por isso houve uma confusão que tirou a paz não só de toda a cidade, mas também do rei. Uma viúva com seus 3 filhos começaram a roubar comida e os pertences de outras pessoas. Apesar de todos odiarem esse péssimo hábito, não a denunciaram, porque temiam a punição que ela e seus filhos poderiam receber. A verdade é que esta triste situação acontecia por culpa do próprio rei. O que todos temiam aconteceu. 2 soldados da guarda real viram um roubo acontecendo e rapidamente começaram as buscas para capturar a viúva e seus filhos. E com todos capturados, suas causas foram levadas ao rei Nazarias. E quando ele soube dos acontecidos, condenou a viúva e seus filhos à morte pela espada. Triste e revoltada com a decisão injusta do rei, a viúva gritou, dizendo que Nazarias era detestável aos olhos de todo o povo e que seu castigo chegaria logo, por causa de sua tirania. Nazarias ficou furioso com o que ouviu e ordenou que ela e seus 3 filhos fossem enforcados em praça pública, e assim aconteceu. O povo se revoltou com a injustiça cometida pelo rei,
porque além de matar a viúva e seus 3 filhos, jogou seus corpos para fora da cidade, para que os abutres se alimentassem de suas carnes. Por isso, algumas famílias perderam o pouco de esperança que restava e decidiram deixar o reino de Vale Dourado, com o objetivo de ter uma vida melhor, longe da tirania do rei Nazarias. Junto com essas famílias, eu e meus pais abrimos mão de nossas riquezas e do conforto que tínhamos no palácio, não só para evitar presenciar momentos cruéis como este, mas também para evitar a ira do rei, pois meu tio Nazarias passou dos limites da crueldade, a ponto de nem sua própria família confiar nele. Temíamos por nossas vidas, não queríamos nos tornar vítimas de uma possível traição. Neste período, eu era príncipe. Eu tinha 9 anos de idade. Meu pai Celiel tinha 27 anos. E minha mãe Nidara tinha 26 anos. Todos saímos de Vale Dourado e caminhamos até chegar no Vale de Era, onde há 200 anos atrás era um rio que secou e se tornou um grande campo verde. Uma ótima terra para o plantio. Conosco se mudaram 29 famílias. Construímos nossas próprias casas e ali vivemos de nossas plantações e mercadorias comerciadas com o reino de Solvênia. Capítulo 3. Um novo reinado. No 15º ano do reinado de Nazarias, certo dia ele caminhava na beira de um rio próximo a Vale Dourado. Olhou ao longe e viu um senhor que estava do outro lado do rio, e logo perguntou: És o ancião, no qual todos o chamam de profeta? Sei que tudo que sai da tua boca acontece. Declare minha vitória contra meus inimigos, se eu tiver algum. Homem tolo! Tua sentença já está decretada. Teu povo perece por causa da tua arrogância. Tua riqueza te cegou. Teus péssimos conselheiros te influenciaram mal. Teu orgulho te corrompeu. E a viúva com seus 3 filhos, por que a mandou para a morte ao invés de estender a tua mão para tirá-la da pobreza? Por quê? Teus inimigos não te matarão e nem chegarão perto de ti, ó rei Nazarias, porque não passarás do dia de hoje. Mereces o raio que irá te atingir. Não havia nenhuma nuvem no céu, mas o que foi dito pelo ancião aconteceu. Assim que ele parou de falar, Nazarias foi atingido por um raio estrondoso. Ele morreu aos 47 anos de idade. Seu reinado durou 15 anos. A notícia da morte do rei Nazarias se espalhou muito rápido, chegando até a vila dos refugiados, que haviam saído de Vale Dourado há 12 anos atrás. Isso fez renascer a esperança em muitos que ainda se viam desamparados, vivendo tantos anos fora dos muros da cidade. Os 12 anos vivendo no Vale de Era foram muito importantes para mim, porque desde os meus 10 anos de idade, recebi treinamentos militares por pertencer à família real. Meu pai e minha mãe se tornaram os líderes regentes do nosso vilarejo, e eu, o comandante do meu grupo de soldados militares, aos 21 anos de idade. Mas minha vida estava prestes a mudar. Meu tio Nazarias não teve filhos. O reino ficou sem um herdeiro da sua linhagem de sangue, pois sua esposa era estéril. Seu cunhado Celiel era casado com Nidara, princesa e irmã do rei, mas por não ser do mesmo sangue, ele não poderia se tornar rei. O único que restou como herdeiro do trono foi eu, o seu sobrinho. Muitos ficaram felizes com essa notícia, e outros começaram a questionar se o sobrinho de Nazarias deveria herdar o trono ou não, pois acreditavam que eu poderia me corromper, assim como meu tio. Mas eu fiz um juramento, diante de todo o povo do Vale de Era. Juro fidelidade em minhas promessas. Juro restituir tudo que lhes foi roubado pelo meu tio. Juro que enquanto eu viver, em meu reinado ninguém morrerá de fome, e os impostos cairão. Juro cuidar do meu povo, assim como um pai cuida de seu filho. Juro um reinado sem crueldade,
e sim com justiça e misericórdia. E aos 21 anos de idade, foi coroado novo rei de Vale Dourado. Minha mãe Nidara, aos 38 anos, foi coroada rainha-mãe. E meu pai Celiel, aos 39 anos, foi nomeado conselheiro real e meu braço direito. Mesmo que eu tenha prometido um reinado justo sem opressão, muitos refugiados não aceitaram voltar para o reino de Vale Dourado. De 250 pessoas, apenas 130 voltaram comigo, enquanto 120 permaneceram no Vale de Era. Capítulo 4. A profecia. Segundo ano do reinado de Eliúde. O ancião caminhava pelas terras do Vale de Era e ficou espantado vendo todas aquelas pessoas morando ali e vivendo suas vidas, com suas casas construídas e suas plantações abundantes. Ele subiu em uma rocha, na qual todos podiam vê-lo, e em alta voz dizia: Há 200 anos atrás, esta terra que fizeste dela tua morada foi um grande rio de águas tranquilas. Uma mulher chamada Hera profetizou que ele iria secar, e assim aconteceu. Esta terra hoje é fértil para os teus grãos, mas amanhã não será. Se não voltares à tua casa, a teu reino, que vá para os campos do norte. Lá a terra será melhor que esta. Mas não permanecei aqui. Em 7 dias, esta terra se abrirá. Dela surgirá inundações. E tudo que estiver aqui não será mais achado. O grande rio retornará, e não será com águas tranquilas, e sim com ondas violentas. Todos zombaram de suas palavras e continuaram suas vidas. No segundo dia, ele subiu mais uma vez na rocha, anunciando as mesmas palavras, e mais uma vez todos o ignoraram. No terceiro dia, ele subiu mais uma vez na rocha, e novamente foi ignorado. No quarto dia, ele subiu mais uma vez na rocha, e desta vez as pessoas se incomodaram, ordenando que ele descesse da rocha e o chamando de louco. No quinto dia, ele subiu na rocha e disse: Povo ignorante! Tens mais amor por tuas posses do que por tuas vidas? Há riquezas no reino de Vale Dourado e nos campos do norte. Foste avisado de tua ruína, e mesmo assim queres ver a morte chegar diante de teus olhos? Revoltadas, as pessoas desceram o ancião da rocha e se reuniram para apedrejá-lo. O jogaram no chão e atiraram pedras para matá-lo. Depois disso, 2 jovens se aproximaram do corpo caído e perceberam que mesmo depois de tantas pedras atiradas, ele ainda estava vivo. Eles o levaram para fora do Vale de Era. Um dos jovens perguntou: Qual o teu nome, ancião? Jasper. De repente, mesmo de dia, uma forte luz vinda do céu iluminou todo o lugar em que eles estavam, e em questão de segundos, o ancião desapareceu. No mesmo instante que isso aconteceu, os 2 jovens correram desesperados para o Vale de Era para contar às pessoas sobre o que aconteceu. Suavam frio e tremiam de medo, porque nunca haviam visto nada parecido. Muitos disseram que a falsa profecia mexeu com a cabeça deles, e por isso pensaram ter visto uma luz e o ancião sumir. No 6º dia, as pessoas pensavam que o ancião estava com medo e por isso não havia voltado. Até que chegou o 7º dia. Todos vivendo sem se preocupar, continuavam vendendo e comprando suas mercadorias, plantando e colhendo, até que o pior aconteceu. Houve um tremor que abalou toda a região do Vale de Era. A terra se abriu, e toda a água que antes era presa embaixo da terra subiu e se espalhou como ondas violentas.
Em questão de minutos, todas as famílias, casas, plantações, comércios, animais, tudo foi engolido pelas águas. 118 pessoas morreram e nunca mais foram encontradas. Assim como foi profetizado, o Vale de Hera voltou a ser um grande rio. Apenas 2 pessoas sobreviveram. Os 2 jovens que levaram o ancião para fora da cidade. Temos que avisar o rei, meu amigo. Sim, vamos rápido. Quando eu soube de todas essas mortes, chorei de tristeza. Declarei luto em todo o reino, por 2 semanas. Capítulo 5 Aliança dos Reinos. Após o período de luto cessar, continuei meu reinado cumprindo tudo o que prometi. A grande riqueza que foi deixada pelo meu tio, dividi com todo o povo da cidade. Os impostos caíram. O comércio voltou a ser lucrativo para os vendedores, até melhor do que antes. Finalmente, o reino de Vale Dourado se aproximava de uma nova era, se tornando um reino ainda mais próspero do que no passado. Tomei uma decisão importante. Decidi fazer uma aliança com o reino vizinho. Então, enviei uma carta a Murak, rei de Eslovênia. O convidei para visitar Vale Dourado. E 7 dias depois, o rei Murak, junto com sua corte, chegou de viagem. Após uma festa com um grande banquete, negociamos uma nova aliança. Uma aliança política para unir os 2 reinos. O rei Murak me ofereceu a mão de sua filha Thalia em casamento, mas respeitosamente recusei, dizendo que já havia uma pretendente. Mas mesmo assim, uma nova aliança foi estabelecida entre Vale Dourado e Eslovênia, assinada por decreto. Nesta nova aliança, os 2 reinos se ajudariam financeiramente, comercializando o transporte de mercadorias, como roupas, alimento, armamentos militares e até animais. E um juramento foi feito, de que enquanto eu e Murak estivermos vivos, jamais haveria conspiração nem traição, e nem guerra entre os 2 reinos. Após Murak e sua corte voltarem para a Eslovênia, decidi ir até a casa de um comerciante chamado Thales. Há quanto tempo, meu senhor? Vim até a tua casa para cumprir a promessa que fiz a ti e a tua família anos atrás. Seja bem-vindo, meu rei. Ansiosamente minha filha esperava pela tua chegada. Diga-me, o que deseja de teu servo? Eu peço a tua bênção para casar-me com a tua filha mais nova, Lilian. O senhor Thales abençoou, e 15 dias depois, meu casamento com a minha amada aconteceu. E seus familiares passaram a morar no palácio, sendo reconhecidos como nobres da família real. Neste período, eu tinha 22 anos de idade, e Lilian casou-se comigo aos 18 anos. Mas ainda havia algo muito errado no reino que eu precisava consertar. Cortei a aliança que meu tio Nazarias havia feito com o reino de Tílera. Isso deixou o rei Nabi furioso. Este rapidamente me enviou uma carta cobrando satisfações do porquê eu havia feito isso. E eu respondi com outra carta que dizia: Eu sei o quanto teu reino é próspero. Os 2 reinos prosperaram juntos com tal aliança, mas meu tio Nazarias se corrompeu e oprimiu nosso povo. E tu quisestes manter a aliança entre os reinos, mesmo vendo toda essa desgraça acontecendo. Este foi o teu erro. Esta aliança é um erro. Pois o povo de um reino morria de fome por culpa do próprio rei, enquanto o outro apenas observava.
Tu ignoraste, porque eras e ainda és arrogante, assim como Nazarias foi um dia. O coração de Nabi foi tomado pela raiva. Envenenado pelo ódio e desejo de poder, Nabi decidiu que me mataria e tomaria o trono de Vale Dourado para si. O significado disso, uma grande guerra, estava prestes a acontecer. Capítulo 6. A Batalha de Thanatos. Recebi uma segunda carta de Nabi, o rei de Tílera. Este me enviou uma mensagem, ameaçando tomar o meu trono, dizendo que nenhum morador de Vale Dourado sobreviveria à sua fúria. Imediatamente, ordenei que todo o exército se preparasse para a batalha, pois iríamos ao encontro de Nabi e seu exército antes que ele chegasse a Vale Dourado. E saímos marchando em direção ao campo de batalha chamado Thanatos, que do grego significa morte. Chegando lá, os exércitos pararam de marchar e logo vi o rei Nabi. Tantas mortes vão acontecer. Tudo por causa da sua insolência, Eliud. Um rei de verdade aceita críticas e quebras de acordo com maturidade. Nabi, entrega teu reino nas mãos de uma criança, e ela reinará muito melhor que você. Dei as costas e voltei para o meu cavalo. E Nabi fez o mesmo. "1.500 era o número de soldados nos dois lados. Os cavalos e carros de guerra eram tantos que o campo de batalha estremeceu. O barulho foi tão alto que os moradores de Vale Dourado pensaram que um terremoto estava desabando a montanha. É um terremoto! O monte está desabando! Eu pude ver ao longe. O rei Eliud está com seu exército no campo de batalha. Certamente será um banho de sangue. Nabi ordenou que os arqueiros de Tílera atirassem suas flechas. Mas o exército de Vale Dourado se defendeu com seus escudos. Uma batalha sangrenta aconteceu, morrendo 200 soldados de Tílera, enquanto apenas 30 de Vale Dourado morreram. Então o rei Nabi tocou a sua trombeta para convocar o resto de seu exército que se escondia para atacar no momento certo. E estes eram 900 soldados. Me vi sem saída, pois agora a batalha se tornou ainda mais brutal. 1.470 soldados de Vale Dourado contra 2.200 de Tílera. Estávamos em desvantagem. Então olhei para uma grande montanha. Lá estava a solução que mudou para sempre o rumo dessa história. Arqueiros! Atirem nos soldados inimigos mais próximos de nós! Mesmo que não os matem, atrasem eles! Recuar! Subam a montanha e entrem nas cavernas, rápido! A tempestade está cada vez mais violenta. Certamente por ela sairemos vitoriosos. Esta ordem não foi para se esconder, e sim porque percebi que poderíamos usar a tempestade a nosso favor. Nesta batalha, considerei essa ideia como uma estratégia de guerra. E aconteceu que assim que todos nós entramos na caverna, o exército de Tílera começou a subir o monte a fim de nos matar. Mas a tempestade ficou ainda mais forte. O vento soprava violentamente, com uma forte chuva,
O monte tremeu e as pedras rolaram. Pedras e rochas sobre as cabeças. Era tudo que o exército inimigo recebeu ao tentar nos alcançar. De 2.200 soldados de Tílera, apenas 892 sobreviveram. 1.308 morreram. Descemos a montanha e rendemos os soldados sobreviventes de Tílera. Olhei para a alta montanha e disse: Ouçam todos! Não importa se és do exército de Tílera ou do exército de Vale Dourado, mas todos são testemunhas do que aconteceu aqui neste dia. A partir de hoje, esta grande montanha se chamará Monte da Tormenta, porque foi aqui que um reino conquistou a vitória perante os seus inimigos por causa de uma tempestade. Muitos soldados de Tílera sobreviveram a este ocorrido. Em um ato de misericórdia, deixarei que voltem com vida para suas famílias, pois certamente este não foi e não será o dia da morte de nenhum de vocês. Reinabe, voltarás para o teu reino e viverás o resto de teus dias em paz, mas ainda será punido. Que a sua mão esquerda seja cortada, para que saibas que não se levanta a espada contra uma nação inocente. Este é o preço que se paga por perturbar a paz. Nabi voltou para o seu reino com seus 892 soldados e decidiu que enquanto vivesse, nunca mais enfrentaria Vale Dourado em campo de batalha. Os reinos seguiram em paz, sem ameaças de guerra. Meu nome é Eliud. E esta é a minha história. Capítulo 7. A sucessão do trono. Anos depois. Nos últimos dias de vida, Eliud reuniu todo o seu povo para a coroação de sua filha, Aida, também filha de Lilian, a primeira e única esposa de Eliud. Aida fez um juramento, dizendo as seguintes palavras: Juro fidelidade em minhas promessas. Juro que não terei o coração corrompido, assim como Nazarias teve um dia. Juro que enquanto eu viver em meu reinado, ninguém morrerá de fome. Juro cuidar do meu povo, assim como uma mãe cuida de seu filho. Juro não reinar com crueldade, e sim com justiça e misericórdia. Eliud morreu aos 87 anos de idade. E a sua filha iniciou seu reinado aos 26 anos. Ela seguiu o exemplo de seu pai, reinando com sabedoria. Eliud deixou seu legado, sendo para sempre reconhecido como o Bom Rei.